Um pouco mais aí de um mês atrás que eu fiz um vídeo sobre o Atlético Paranaense, o pacto que eles fizeram com Satanás para poder não cair para a segunda divisão, e agora estamos nós aqui de novo, para demonstrar para vocês que o diabo não está brincando. Nós estamos entrando numa era de muitos anticristos, e agora nós temos uma mega banda mundial fazendo um show para 50 mil pessoas, convidando as pessoas a participarem com eles de um ritual satânico, e que no final das contas, para nós que somos cristãos, nós sabemos, o convite é para adoração a Satanás. Eu vou analisar um trecho desse vídeo com vocês, é um vídeo de 1 minuto e 46 segundos. Vocês já conhecem como eu faço isso aqui no canal, eu ponho o vídeo para correr, e eu vou fazendo algumas pequenas pausas para analisar. Eu já quero agradecer de antemão a irmã Thaís, que foi quem viu esse vídeo inicialmente, me mandou para que eu pudesse fazer essa análise. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, onde eu analiso essas questões aí do dia a dia, né, as coisas que vão acontecendo à luz da palavra de Deus, eu quero te pedir, por gentileza, deixa o seu like, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e continuo trazendo, porque se eu entender que vocês não gostam desse tipo de conteúdo, eu já evito e procuro até mesmo não trazer mais aqui. Mas a forma que eu fico sabendo se vocês estão gostando ou não é quando vocês deixam um like. Então é importante isso pra gente entender o que vocês gostam aqui no canal, tá bom? Eu já vou pegar o celular aqui então, vou deixar os trechos aí do vídeo rolando para vocês, e ao longo do vídeo eu vou fazendo algumas pequenas pausas para a gente poder comentar o que a Bíblia fala acerca disso, tá? Eu já quero te convidar também, né? Acabando aqui, dá uma olhada nesse vídeo sobre o pacto do Atlético Paranaense, para que você consiga ver como Satanás está buscando adoração nos nossos dias. Vamos começar então. E aqui já é um tapa na cara para os ateus, para as pessoas que falam que não acreditam em mundo espiritual e por aí vai. O diabo, ele não necessita que você creia que ele existe. Na verdade, ele até gosta que você creia que ele não existe, porque você vai subestimar ele e ele vai poder nadar de braçada na sua vida. Tanto ele não está brincando, que ele faz uma clara citação a Êxodo capítulo 3, no verso 5, naquela passagem onde Moisés ele vê ali a sarça ardente, onde o Senhor fala com Moisés por meio da sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés ele vai se aproximar da sarça e o Senhor fala com ele que ele deveria tirar a sandália dos seus pés, pois ele estaria entrando em uma terra santa, em um lugar santo, estaria pisando em um lugar santo. E aqui a pessoa, né, parece que é um holograma, né, um boneco gerado aí por inteligência artificial, ele fala com as pessoas, vocês estão pisando num lugar sagrado. E como eu sempre tenho dito aqui no canal, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ah, mas eu não creio em Jesus, não creio em diabo, não creio em inferno, não creio nessas coisas. Pode ficar tranquilo. Tanto Deus quanto o diabo, eles não precisam que você acredite que eles existem para eles existirem. O que você pensa sobre isso não vai mudar a história da humanidade, não vai mudar realidades espirituais. O que a Bíblia fala é a realidade. E se a Bíblia fala que isso existe, é porque existe. Nós temos aí essa figura desse bruxo, né, como eu disse, gerado por inteligência artificial, um sacerdote, igualzinho no vídeo do Atlético Paranaense, onde havia uma figura ali de um sacerdote entrando no templo. E aqui nós temos mais um sacerdote. E fica bem claro, olhando para essa figura, que se trata de um sacerdote demoníaco, né, principalmente pelo que ele vai propor ao longo do processo. Então essas pessoas que estão indo para um show, segundo muitos pensam, né, ah não, eu vou ali para um show que não tem nada a ver, só vou curtir o show. Tudo, meus irmãos, tudo é feito em adoração a alguma coisa. Nas simples coisas, na forma como nós comemos, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, ou no simples show, tudo é feito em um modelo de adoração, tudo é feito em uma forma de religião. Tudo que nós fazemos expressa aquilo que nós cremos. Então as pessoas elas não foram para o show. O sacerdote satânico ali gerado por inteligência artificial falou, olha, vocês estão num lugar sagrado. Então ele já deixa bem claro essa realidade espiritual aí para que as pessoas compreendam que nada é inocente, nunca é só um showzinho que as pessoas estão indo ver. Vamos continuar aqui então, já passar para a segunda parte. E aí aqui ele vai descrever, né, esse lugar onde eles estão, esse reino, entre aspas, onde as pessoas estão pisando. Ele fala sobre ser utopia, mas aqui tem uma questão muito interessante que a gente já fica atento. Ele fala que é uma fonte de poder inesgotável, uma fonte de poder inestimável, muito poder envolvido. Ele vai fazendo relatos de como é que seria esse ambiente. Fala também que são as forças ancestrais, né, que foram revelando isso para eles. Então, claramente, é uma alusão que nós temos a realidades espirituais narradas na Bíblia. O Senhor é o nosso Deus soberano, o onipotente, o guarda de Israel, aquele que tem todo o poder, aquele que governa com todo o poder. E aqui o que o diabo está propondo é que existe uma força alternativa, uma outra força que também é uma fonte de poder inestimável. E isso é um prato cheio para aquelas pessoas que creem em batalha espiritual, né? Que acham que o diabo e Deus ele está ali em pé de igualdade. É como se Deus estivesse guerreando com Satanás e a qualquer momento ali ele está correndo o risco de perder.
Mas, infelizmente, no meio da igreja evangélica, tem muitos pastores, muitos pregadores, muitos crentes achando que é uma guerra. O diabo ele tem um poder parecido com o de Deus, e isso não é verdade. Mas por que eles pensam assim? Porque eles dão ouvidos à mentira de Satanás. Eles dão ouvidos ao engano do diabo. Eles não consideram o que a palavra de Deus diz. Quem crê dessa forma em batalha espiritual, essas coisas, não crê na Bíblia. Isso precisa ficar bem claro. E aí, como eu falei, o nome desse reino que ele propõe, né, que esse sacerdote do maligno propõe, chama utopia, que é uma referência à palavra utopia. A palavra utopia ela vem do grego, onde a palavra se refere a uma negativa, ao termo não ou nenhuma, e topia vem do grego topos, que se refere a um lugar. E aí quando você une essas duas palavras, utopia é um lugar que não existe. E isso parte do pensamento de um humanista que propôs essa teoria em meados de 1500, onde ele idealizou ali um lugar perfeito, um lugar sem regras, onde tudo era maravilhoso, segundo a compreensão dele. E ele chega na conclusão, por meio de um livro que ele lançou que chama Utopia, de que esse lugar não existiria. Era um lugar utópico, um lugar ideal para as pessoas, mas que ele não existia. E aí o paralelo que esse sacerdote do maligno faz de utopia vem do inglês, que é o you, você, e topia é o topos, é o lugar, ou seja, é um lugar seu, é o seu lugar. É um reino onde quem manda é você. E aí ele vai narrando as características desse reino, é um lugar onde não existe limites, é um lugar onde tudo acontece ali segundo você quer. E aí ele propõe exatamente esse tipo de reino. E é interessante a gente analisar porque muitas pessoas pensam que para adorar o diabo é necessário que eu me prostre diante de uma imagem de Satanás, faça um ritual satânico para que eu possa estar adorando ao diabo. Só que todas as vezes que eu deixo de adorar a Deus para adorar qualquer coisa, eu automaticamente estou adorando o diabo. Principalmente quando eu adoro a mim mesmo, quando eu coloco os meus anseios, os meus interesses, as minhas vontades, o meu eu, sobre aquilo que é do Senhor. É uma forma de idolatria. E quando eu faço isso, quando eu adoro a mim mesmo, eu estou adorando ao diabo. E nós temos alguns paralelos com a palavra de Deus que eu achei interessante a gente destacar. Primeiro, pela proposta que o próprio diabo fez para Jesus. Olha, se você me adorar, eu vou te dar todo esse reino. Se você se prostrar e se curvar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todo esse reino. Satanás está oferecendo tudo aquilo que os homens desejam para Jesus, que para a glória do nome do Senhor vence tudo isso ali, passando por um momento de provação, de tentação, ele vence tudo isso segundo o relato bíblico, mas agora o diabo está oferecendo isso para os homens. Olha, aqui é um reino para vocês, onde tudo que vocês quiserem pode acontecer, mas basta que vocês façam o quê? Virem as costas para o Deus de Israel e comecem a me adorar. Uma proposta muito tentadora, né, para aquelas pessoas que estão caídas, que já pertencem ao diabo. E desde o Éden, essa proposta é muito sedutora para os homens, porque eles são filhos da desobediência. Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, que antes do Senhor regenerar as nossas vidas, todos nós éramos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo os prazeres da carne, segundo o pecado. Tudo que era pecaminoso nos agradava. Então esses filhos da desobediência, os filhos do diabo, eles se satisfazem nesses tipos de coisa. Por isso que eles estão em ambientes como esse, participando de coisas como essas. Porque tudo isso é atraente para eles. Paulo fala aos Gálatas justamente sobre isso. Aqueles que são da carne, eles inclinam para as coisas da carne. E não adianta você chegar numa pessoa que vai num show como esse e falar que aquilo ali é um ritual satânico, que claramente para nós, à luz da palavra de Deus, é um ritual satânico, porque essas pessoas estão cegas pelo diabo. Em 2 Coríntios 4, no verso 4, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Então elas não vão conseguir entender isso até que pela misericórdia Deus um dia venha, toque o coração delas, regenere elas, pregue o evangelho para elas e faça com que elas creiam. E só a partir daí elas vão conseguir entender como elas andavam. Mas até o presente momento, enquanto elas continuam cegas pelo diabo, elas continuam entorpecidas pelo diabo, elas vão continuar vivendo as suas vidas cultuando ao Satanás, cultuando o adversário das nossas almas. Infelizmente essas pessoas não conseguem. A verdade é essa, elas estão impossibilitadas nesse momento de enxergar a luz, porque elas estão cegas pelo diabo. Vamos passar aqui para o próximo trecho do vídeo. E aqui o sacerdote do maligno ele fala sobre se as pessoas estão prontas para sair do coma. Só que o problema é que elas não estão em coma, elas estão em morte espiritual. Paulo fala exatamente sobre isso no texto de Efésios, que nós já citamos aqui no vídeo. Antes de sermos regenerados pelo Senhor, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados.
Não é um coma que a qualquer momento a pessoa pode acordar, pode acontecer alguma coisa ali que ela vai acordar. É morte espiritual. Então o diabo oferece o que ele pode para enganar essas pessoas. Elas não estão em coma, elas estão em morte espiritual. Elas não precisam acordar do coma. Elas precisam ser regeneradas para a vida. E enquanto o diabo oferece um ritual maligno para poder despertar essas pessoas do coma, o que Deus fez foi enviar o seu Filho Jesus para resgatar muitos que estavam mortos em seus pecados. Enquanto o diabo entorpece, tirando pessoas desse coma, Deus providencia nova vida, regeneração por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra questão que esse sacerdote maligno, virtual, faz é chamar os seus seguidores, os seguidores do pai dele, né, o pai das trevas, a realizar um ritual menor de banimento. Eu nem sabia o que era isso, mas aí eu pesquisei aqui na internet de maneira bem breve, e de acordo com o que eu encontrei, se trata de um ritual de bruxaria, um ritual satânico mesmo. O que as pessoas estão sendo convidadas ali é para participar de um ritual maligno, onde o sacerdote fala que vai acontecer uma purificação de ambiente, vão vir arcanjos para poder guiar essas pessoas em segurança, e a gente tem que lembrar que quando Satanás foi expulso do céu, ele levou consigo 1/3 dos anjos, e muito provavelmente, né, no meio desses anjos aí, a Bíblia não fala, eu estou aqui trazendo uma probabilidade que no meio desses anjos certamente haviam arcanjos, deveriam existir arcanjos. Então essas pessoas que gostam de ver anjo na igreja, toma cuidado, porque muitas vezes você está vendo aí um demônio e está achando que é anjo. A Bíblia diz que os demônios, os seres das trevas, eles até mesmo se apresentam como anjos de luz. Então você já viu isso? Já viu que escuta, tem um anjo aqui, eu estou vendo um anjo na porta, eu estou vendo um anjo ali, eu estou vendo um anjo acolá. Muitas vezes você está vendo um demônio achando que é anjo. Em momento algum nas Sagradas Escrituras, nós somos encorajados a ficar vendo anjo, a ficar conversando com anjo, a ficar buscando anjo, colocar uma cadeira no púlpito ali para o anjo poder vir sentar e participar do culto. Isso é culto a anjos. Isso é apostasia, isso é idolatria, isso é antibíblico. Toma cuidado que você está aí. Eu estou vendo um anjo, mas você está conversando com o demônio. E aí, para a gente já passar para o próximo pedaço do vídeo, tem uma coisa que é muito interessante aqui, é que o sacerdote virtual, ele propõe para as pessoas que estão ali que fizessem um ritual junto com ele, para poder iniciar essa experiência, né? Só que esse tipo de ritual ele é totalmente irrelevante, porque essas pessoas já pertencem ao diabo. Elas já pertencem a Satanás. Elas não precisam fazer um ritual de aceitação para poder, eventualmente, participarem disso, acessarem esse reino. Elas já são pessoas com propriedade do diabo. Já são pessoas que fazem parte do reino do diabo. Elas já têm a marca da besta em si. Nesse outro vídeo sobre o pacto do Atlético Paranaense, eu falei sobre isso. Aquelas pessoas que têm a marca da besta, e tem muita gente que fala que eu não vou me deixar ser marcado pela besta quando isso começar a acontecer, achando que vai ser um microchip na pele, alguma coisa do tipo. E como eu sempre digo, a marca é espiritual. Aquelas pessoas que são do diabo, elas já estão adorando a ele voluntariamente. Está vendo aqui alguma pessoa sendo arrastada de maneira resistente para participar de tudo isso? Muito pelo contrário. Todas as pessoas que estão ali, elas pagaram para estar nesse show. Elas foram voluntariamente participar de tudo isso. Então, não vai ter nenhum cristão se tornando propriedade da besta, sendo marcado pela besta, contrário à sua vontade, não. Tem muita gente que fala assim, não, vai chegar uma época que a besta vai se manifestar e vai ter gente que vai ser marcada, e aí, como é que eu vou fazer? Muito pelo contrário, aqueles que são do Senhor, eles têm o selo do Espírito Santo, a marca de Deus é o selo do Espírito Santo que é dado a todo crente no momento que ele crê, o Espírito Santo vem e sela essa pessoa como propriedade de Cristo, e aquelas pessoas que são do diabo já têm a marca dele no coração, no entendimento, elas já pertencem ao diabo, e tudo que elas fazem é participar disso voluntariamente. Talvez ali essa figura do ritual, porque isso tem muito poder, principalmente no nosso país, né, que é um país muito influenciado pelo catolicismo, pelas religiões de matriz africana, de mistério, onde tem muita ritualística, e as pessoas gostam de ver. Muitas pessoas acham o catolicismo romano muito atraente, porque lá acontece tudo isso, né, tem a figura dos sacerdotes vestidos ali como pessoas diferenciadas, os santos, as catedrais imensas, mas tudo isso é ritualística vazia. Jesus falou sobre isso. São sepulcros caiados, por fora está tudo bonito, mas por dentro está tudo podre. Então o convite aqui, essa parte ritualística, é apenas para entorpecer as pessoas, porque, biblicamente falando, elas já estão enganadas, já pertencem a Satanás. Mas aí nós vamos entrar na questão do portal. Será que foi aberto um portal? O que a gente tem que fazer quando um portal espiritual é aberto, né? Só que antes da gente passar para a próxima parte do vídeo, quero te fazer um pedido. Tá gostando do vídeo até aqui? Tá conseguindo compreender que tudo que eu estou trazendo é a luz da palavra de Deus? Então quero te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. Eu tenho um compromisso com Deus e com você de sempre trazer tudo aqui com base na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E se você quer participar desse projeto com a gente, se você quer me ajudar a levar o evangelho para mais pessoas e quer continuar recebendo o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações, porque você vai continuar recebendo em nome de Jesus, tá? Então vou pegar o celular aqui para a gente já ir para a última parte do vídeo.
E aí aqui agora ele faz ali um ritual, né, uma ritualística, supostamente, segundo muitas pessoas, abrindo um portal. O povo vai ao delírio, ali, os seguidores do diabo eles vão ao delírio, aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. E a questão toda que fica é, foi aberto um portal espiritual naquele lugar? O que a gente tem que fazer quando um portal espiritual é aberto? Só que antes de eu falar disso, esse pentagrama que está aqui, no vídeo do Atlético Paranaense, do Pacto, eu até falei sobre isso. Tá aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem que eles colocam aqui pegando fogo no meio do campo de futebol. Vou colocar aqui para vocês de novo na tela a Bíblia dos Satanistas. Olha se não é o mesmo logo, a mesma imagem. É um ícone muito associado às práticas satanistas e que praticamente todas as vezes que se vê algo referindo-se ao diabo, ao culto ao diabo, esse pentagrama com esse círculo em volta ele aparece. Então assim, é mais uma mensagem do diabo, é mais uma maneira do diabo deixar explícito que o que está acontecendo ali é uma adoração a ele. E aí esse sacerdote faz esse movimento todo, essa conjuração toda ali, para supostamente introduzir essas pessoas no ritual. E como eu disse, muitos outros aí estão dizendo que foi aberto um portal espiritual. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão, não existe portal espiritual. Vou te falar por quê com base na palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, para que serve um portal? Para que as pessoas possam transitar. Um portal espiritual, nós pressupomos, né, que ele vai servir para um ser espiritual transitar de um mundo para o outro, de uma realidade para outra. Só que a pergunta que nós temos que fazer, para saber se aquilo é um portal espiritual, para que os demônios venham para a Terra e por aí vai, é a seguinte, onde o diabo e os seus demônios estão hoje? O que a Bíblia fala sobre isso? Onde esses seres espirituais eles estão nesse momento que a gente está conversando aqui agora? E a Bíblia não deixa sombra de dúvida nenhuma para afirmar que esses seres espirituais eles estão em duas realidades ao mesmo tempo. São seres espirituais, então eles têm essa capacidade, entre aspas, de fazer isso, estar ao mesmo tempo em duas realidades. Eles estão aqui na Terra e também estão em uma realidade espiritual. Aquela realidade em que Paulo chama em Efésios capítulo 6, no verso 12, de regiões celestiais. Mas como assim, pastor? Isso é um absurdo. Eu aprendi que o diabo e seus demônios eles estão lá no inferno, o diabo está lá governando, com um tridente na mão, todo vermelho, chifre, rabo, tudo mais, aquele rabinho com a pontinha lá e tudo mais. E eles estão lá atazanando as pessoas, impondo sofrimento para as pessoas, perturbando todo mundo. O diabo está ali governando o inferno. Inclusive eu amarro demônios e mando para o inferno. Você não tem nem poder para fazer isso. Se você quiser que eu traga aqui um vídeo sobre amarrar demônio, amarrar diabo, você coloca aqui nos comentários que eu trago para vocês. Mas a Bíblia fala que é exatamente isso. O diabo e seus demônios, ou Satanás e seus demônios, eles estão na terra e também nas regiões celestiais. No texto de Jó, capítulo 1, no verso 7, quando o diabo ele se apresenta diante do Senhor e o Senhor pergunta para ele, e onde você estava? O que o diabo responde para Deus? Eu vim te rodear a terra, eu estava rodeando a terra. Já em Mateus capítulo 8, nos versos 31 e 32, nós temos uma história que deixa isso extremamente claro. Jesus ele acabou de chegar na terra dos Gadarenos, vem ali diante dele dois homens endemoniados que transitavam ali pelo cemitério, pela região dos sepulcros, e aí Jesus repreende esses demônios que estavam dentro de um homem, e para onde que eles vão? Eles vão para o inferno? Eles vão para um lugar espiritual? Eles atravessam um portal? Não, eles vão para porcos. Eles pedem permissão de Cristo, e ali eles vão para porcos. Por quê? Eles continuam na terra. E em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, o próprio apóstolo fala, o diabo ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então ele está onde? Exatamente na mesma região que nós estamos. Nós não os vemos porque são seres espirituais. Embora tem muita gente que gosta, né, de ver demônio, falar que foi para o inferno, teve um sonho que foi para o inferno, isso também não existe, não tem base bíblica nenhuma. Se você quiser um vídeo sobre isso também, deixa aqui nos comentários que eu faço. Então essa questão de conjurar portal, abrir um portal espiritual, que música abre portal espiritual, elas não têm entendimento de que a música ela vai abrir portais. Ela foi mandada para a Terra com poder de mexer. Por isso que o louvor liberta. Por isso que o louvor liberta. Por isso que o louvor liberta. Isso não existe, não tem base bíblica nisso. Ah, pastor, mas o pai de santo foi lá no podcast tal, ou converteu e gravou um vídeo tal, e ele falou que ele já viu muito portal, ele já abriu muito portal, que o diabo falou para ele que transita nesses portais. E aí eu te pergunto, você vai acreditar em quem, meu irmão? No diabo, que é o pai da mentira, ou na palavra de Deus? Pergunta que você precisa responder hoje para você mesmo é essa. Você vai acreditar na Bíblia ou você vai acreditar no diabo? Não tem como ter meio termo sobre isso. Inclusive sobre a questão do inferno, a Bíblia é muito clara, o diabo e seus demônios, eles não governam o inferno. Tanto em Mateus capítulo 25, no verso 40, quanto em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10, é dito que o inferno é um lugar de castigo e que no momento da volta do Senhor, tanto o inferno quanto o diabo e os seus demônios, eles vão ser lançados no lago de fogo para a destruição eterna, para o tormento eterno.
Então não existe essa ideia de o diabo ele veio lá do inferno, os demônios vieram lá do inferno porque alguém abriu um portal e agora a gente tem que fazer batalha espiritual. Isso é neopentecostalismo clássico, sem base bíblica, e que é uma religião inventada pelo diabo. Quanto mais esse tipo de coisa é difundido sobre portal espiritual, que os demônios vieram do inferno para atormentar a vida das pessoas, mais o diabo ganha poder no imaginário das pessoas e mais ele exerce medo, mais ele exerce domínio, mais ele exerce admiração em algumas pessoas. E essa é a razão de ser desse tipo de argumento, como por exemplo dos portais espirituais. Então o que fica pra gente com relação a esse vídeo é aquilo que eu já falei. Não existe neutralidade, meu irmão. Eu creio plenamente que nós já estamos vivendo aquilo que Jesus fala que seria um final dos tempos. Creio que a igreja já está passando pela grande tribulação e que só vai ficar ainda mais acentuado tudo aquilo que nós estamos sofrendo hoje. A igreja não será tirada da terra para a grande tribulação, segundo o que eu creio pelo menos. Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre essas questões do milênio. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, mas vamos tentar manter o respeito nos comentários sem ninguém ofender ninguém, tá? E o que eu enxergo de cenário futuro é justamente isso. O diabo sendo cada vez mais adorado pelos filhos das trevas, a opressão demoníaca contra os cristãos acontecendo de uma maneira cada vez mais acentuada e mais agressiva. E o recado que eu quero trazer para cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo, que porventura estão levando a sua vida cristã com desleixo, achando que é brincadeira, é o seguinte: Jesus fala sobre isso, aquele que com ele não ajunta, espalha. Se você tem andado segundo as coisas desse mundo, segundo os desejos contaminados do seu coração, considere que muito provavelmente você faz parte de um povo como esse, 50 mil que estavam nesse show ali adorando ao diabo. Não é tempo mais de brincadeira, se é que esse tempo um dia existiu. Você que é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno e íntegro, o que nós precisamos fazer é seguir aquilo que o Senhor Deus nos ordenou. Ir e pregar o evangelho para toda criatura, alcançar aqueles que são eleitos do Senhor, entregar para eles o convite para que o Espírito Santo possa fazer a obra, já que foi dessa forma que o nosso Deus constituiu, usar homens para proclamar o evangelho, convidar a salvação que o Senhor propôs em Cristo. E nós precisamos tomar a postura cristã. Honrar a Deus, glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, porque os filhos das trevas, eles estão glorificando ao diabo, o pai deles, como show desses, por exemplo. Tá bom? Eu quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros, como eu já tenho dito aqui no canal, o YouTube acabou de liberar pra gente, é uma forma que você pode apoiar o nosso canal, o trabalho que nós fazemos aqui. Se você acredita que nós temos levado o evangelho de uma maneira bíblica e fiel para as pessoas, te convido a clicar aqui, não seja membro, nem que seja para conhecer o que está lá. Se você acha que esse vídeo tem que ser enviado para mais pessoas que às vezes estão brincando na fé cristã, ou para que outras pessoas despertem achando que o mundo espiritual não existe, clica aqui no botão compartilhar, envie aí para mais pessoas no grupo da sua igreja, para sua família, para aquelas pessoas que você ama, para que elas também possam receber essa pregação do evangelho em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até aqui comigo. Que Deus continue abençoando a sua casa em nome de Jesus e se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?